Olá, meus irmãos. Eu agradeço muito o interesse de vocês pela palavra de Deus, agradeço de coração pela humildade, pelo amor que vocês têm por nós que aqui estamos. E eu hoje vou dar seguimento às lições da Escola Bíblica Dominical, que trata sobre o Aviva a Sua Obra. E hoje nós estaremos falando sobre o ministério avivado de Jesus Cristo. Amém? Então nós estaremos trazendo alguma coisa para os irmãos a respeito deste estudo que é sugerido pela Escola Bíblica Dominical. Mas vamos lá então. Meus irmãos, todos nós sabemos que Jesus, o Filho de Deus, ele se fez carne para nos resgatar e para poder restabelecer a nossa aproximação com o Pai. Sabemos que tudo na Bíblia converge em Jesus, meus amados irmãos. De Gênesis a Apocalipse, tudo converge em Jesus. E que sem Ele, a humanidade ela estaria totalmente perdida. Seu ministério se iniciou ali na Galileia, e quando nós falamos da Galileia, nós nos remetemos a um lugar muito pobre, muito pobre. Então ele começou ali em meio aos humildes. Se ele ambicionasse crescer, ele teria procurado os meios mais ricos, mais em condições de espalhar as suas verdades, né? Mas ele começou ali no meio da humildade e cresceu e prosperou desta mesma maneira. Então ele já veio com essa intenção de resgatar os pobres, os oprimidos, aqueles que são quebrantados de coração, né? E o seu primeiro milagre, meus irmãos, foi lá em Caná da Galileia. Acho que todos os irmãos lembram dessa passagem lá em Caná da Galileia, onde ele transformou a água em vinho, né? Transformou a água em vinho. A sua fama, ela correu por todas as regiões em redor, ali nas proximidades. E o texto de Lucas 4:14 deixa claro tudo isso, que a fama dele passou ali por todas as regiões. Nós vemos também, meus irmãos, que ele foi muito bem sucedido em tudo que ele realizou, em tudo que ele realizou. É lógico que pela virtude do Espírito Santo, mesmo porque ele é o Espírito Santo, mesmo porque ele é Deus. Então, vendo desta forma, meus amados, ele veio a impactar o povo judeu de uma maneira absurdamente maravilhosa. E ele teve ali um ministério realmente avivado e muito vitorioso. Porque a sua mensagem, meus irmãos, ela foi naquela época e hoje ainda ela é proclamada pela autoridade do Espírito Santo. Então nós vamos fazer agora uma reflexão a respeito disso tudo. O texto que é sugerido pela Escola Bíblica é o texto de Lucas 4, Lucas 4, de 14 a 22. Nós não faremos a leitura e fica para os irmãos lerem em casa esse texto para começar já a desenvolver o interesse pela leitura bíblica. É assim que nós propomos aqui todas as vezes. Então, o texto de Lucas 4, de 14 a 22 é o que deve ser lido pelos irmãos, tá ok? Meus irmãos, além de Jesus ter um ministério avivado, a sua mensagem ela foi e ainda é, como eu já disse, totalmente pelo poder do Espírito Santo. Mas o primeiro tópico desta lição, ela quer nos esclarecer a respeito desta relação de Deus, ou seja, o Espírito Santo na vida e na obra de Jesus. Mas nós vamos lá, ainda nós temos três visões aqui, três coisas para que nós possamos analisar. Em primeiro lugar, no seu nascimento. Quando o anjo Gabriel, ele dá a notícia à sua mãe Maria, deixando certo que o Espírito Santo desceria sobre ela e a cobriria, né, com a sua sombra, e ela e o filho que lhe haveria de nascer estariam assim ali cobertos e protegidos por eles. E que este deveria ser chamado Filho de Deus. Este seria chamado e conhecido, o conhecido Filho de Deus. Lucas 1:35
em Lucas 1:35, o anjo deixa claro, meus amados, que descerá sobre ela o Espírito Santo e o poder do Altíssimo irá, ou seja, irá envolvê-la, irá envolver ela com a sua sombra, e que por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É exatamente assim que diz a palavra de Deus lá em Lucas 1:35. Quando ele diz que descerá sobre a Maria, ele apresenta ali a conexão entre o céu e a terra, entre o divino e o humano, e nós precisamos estar atentos a essas coisas. Aprendemos assim, meus irmãos, que a sua concepção, ela foi sobrenatural, ela foi sobrenatural. Houve a participação do Espírito Santo, meus amados, através da bênção sobre ela. Então ela foi sobrenatural, ou seja, não houve ali o que acontece comigo, o que acontece com você. Há necessidade de uma conjunção carnal entre um homem e uma mulher para que seja gerado um filho. Ali não foi o caso. Ali o filho veio até ela através do poder do Espírito Santo. Por ordem de Deus, o Espírito Santo veio e trouxe a ela. Então é por isso que ele é chamado de unigênito Filho de Deus. Ele é o unigênito Filho de Deus. Ou seja, não houve ali a conjunção carnal. Porém, meus irmãos, todo o resto ocorreu como a cada um de nós. O seu desenvolvimento, tanto no ventre como o seu crescimento como ser humano, né? Tudo foi natural, como ocorreu a cada um de nós, na nossa relação com a vida, com tudo que nós conhecemos e sabemos. Desta forma, meus amados, ele cresceu e aprendeu como eu e como você. Na geração e na época dele, é claro, mas como eu e como você. Sendo, portanto, meus amados, o Espírito Santo, o executor da encarnação de Jesus. Então, Cristo foi encarnado através do poder do Espírito Santo. E também sobre a virtude do Espírito Santo. Ele se tornou quem? Ele se tornou o Emanuel, ou seja, o Deus convosco. Então, Emanuel, que significa Deus convosco, representa o quê? Que ele veio e se tornou homem e ele habitou entre nós. Então, este é o sentido da palavra Emanuel, que muitos de nós leem nas Bíblias ou ouvem em ensinamentos. Então, quando se trata de Emanuel, está querendo dizer Deus convosco, que quer dizer que ele se tornou homem e habitou entre nós. Nós vemos também, agora já é o segundo título, nós vemos também a ação do Espírito Santo, não só no nascimento, nós estamos vendo agora a segunda questão, que é a ação do Espírito Santo no seu batismo, ou seja, lá no Rio Jordão, nós vemos o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre ele, não é verdade? É o que nós vemos na Bíblia. E vemos também aquela voz que disse: este é o meu filho amado, no qual me comprazo, né? Isso está lá em Mateus 3, versículo 16 e 17. E sem dúvida nenhuma, meus amados, ali ouve-se a voz do Pai. Nós vemos o Filho saindo da água e o Espírito Santo pousando sobre ele, e uma manifestação perfeita que deixa clara ali a Santíssima Trindade manifesta. O Pai declarando Jesus como Filho, e o Espírito Santo ali se materializando como pomba, e o próprio Cristo ali pessoalmente. Mas para que serve esse batismo, né, meus amados irmãos? Todos ficam indagando, mas por que Cristo se batizou? Por que nós nos batizamos hoje? Então vamos apresentar da maneira como o Espírito Santo trabalhou em Jesus Cristo e trabalha em cada um de nós também. Então vamos tentar elucidar aqui para que serve o batismo. O batismo, meus amados irmãos, ele serve para quê? Para declarar que nós estamos arrependidos diante de Deus e que nós aceitamos o seu projeto de vida e que estamos desejosos de fazer parte do seu corpo, ou seja, a igreja. Nós faremos a partir daí parte do corpo da igreja de Cristo. Então ali naquele momento morre o homem velho e se faz tudo novo, ou seja, é o arrependimento e a remissão dos pecados. Aí vem aquela pergunta que eu tenho certeza que vem dentro do nosso coração, dentro do coração de cada um de vocês, né? De nós que somos homens, né? Nós
temos algumas questões que precisamos esclarecer. Mas Cristo tinha pecado? Esta é a pergunta. Esta é a pergunta. Meus irmãos, é claro que não. Então, por que é que ele se batizou se ele não tinha pecado? Então nós podemos trazer aqui para os irmãos, para poder deixar o exemplo, meus amados irmãos, e para pontuar uma mudança de etapa para todos nós. No momento do nosso batismo é uma transformação, é uma mudança de etapa. No caso dele ele veio para nos deixar o exemplo e para mostrar que ali também, a partir dali, ele já teria uma mudança. Então é isso que nós aprendemos com o batismo de Jesus. Ali é confirmado o início do seu ministério. Início do seu ministério. Se avivamento, meus amados irmãos, é voltar à vida, será que Jesus tinha uma vida morta? É claro que não. É claro que não. Eu digo isso porque nós já explicamos sobre o que é avivamento, né? Então, claro que ele não tinha uma vida morta, ele nasceu sem pecado, ele não pecou durante toda a sua vida. Veja, meus amados irmãos, que Cristo ele não passou pelo processo do avivamento. Por que ele não passou pelo processo do avivamento? Porque ele é o próprio avivamento. Nós já aprendemos o que é avivamento e o que é preciso para que ele ocorra. Então eu não acredito que haja necessidade de eu voltar a explicar o que é avivamento. Avivamento é uma coisa muito básica, nós já aprendemos, que é voltar a ter vida, só para simplificar. Voltar a ter vida é se arrepender dos pecados e passar a viver uma vida em Cristo Jesus. Nós já aprendemos fartamente sobre isso em muitas outras aulas que nós já participamos. E assim, meus irmãos, ele mostrou como o ser humano, mostrou como o ser humano que ele é, que o ser humano que nós somos pode e consegue sim resistir a todo este mal. Ele deu o exemplo para mim, ele deu o exemplo para você de que é possível nós termos uma vida avivada sempre. É claro que estando em Deus, continuamente nesse relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. E nós precisamos ver também como é que foi a relação do Espírito Santo com ele na tentação, quando Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. E lá é como se ele tivesse sido deixado só, totalmente à mercê e totalmente exposto, para que ele pudesse ser tentado como o próprio Adão o foi pelo diabo, pelo maligno, demonstrando com isso que é possível o homem vencer. Portanto, eu entendo que Adão poderia ter vencido. E entendo também, meus amados irmãos, que nós podemos vencer sim, sem dúvida nenhuma, desde que nós estejamos em verdadeira comunhão com Deus, desde que nós estejamos verdadeiramente relacionados com o Espírito Santo. Meus irmãos, por 40 dias e 40 noites ele foi tentado, e em jejum por todo este período ele saiu vencedor sobre todas as investidas de Satanás, usando o quê? A poderosa palavra de Deus, sendo que a cada ataque a sua resposta era: está escrito. Verdade, está escrito. O que deixa claro que se Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo como homem, meus amados irmãos, ele não teria um resultado satisfatório. Então, havia necessidade sim da presença do Espírito Santo naquele momento com ele ali. Já aprendemos em aulas anteriores o que é ter o Espírito Santo, como obter e manter esta relação. Preciso deixar claro para os irmãos aqui que Jesus Cristo, ele é o próprio Espírito Santo. Jesus Cristo é Deus, Deus é Jesus Cristo. Deus é o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Jesus Cristo. Eles são um em três, divididos em três pessoas com funções diferentes para nós, meus amados irmãos. Então cada um deles vai agir na nossa vida de maneira diferente.
para que nós possamos ter um pouco do entendimento, porque senão nós não entenderíamos nada, não teríamos uma relação, pelo nosso pouco entendimento, pela nossa pouca capacidade, nós não teríamos um bom entendimento da relação com a palavra de Deus. Então há necessidade de que nós prestemos muita atenção quando nós nos relacionamos com Deus. Então, meus amados, nós, como já aprendemos em aulas anteriores, que nós precisamos manter esta relação com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. E com isso fica claro que Jesus, enquanto homem, meus amados, em momento nenhum cometeu pecado. Ele tem em si, carregou em si, estava munido de todos os dons e os frutos do Espírito Santo. Naquele momento que ele estava aqui como homem. Pois mesmo se fazendo homem e vivendo como um de nós, ele resistiu a tudo e ele se santificou. Nós podemos resistir também, nós podemos nos santificar. Basta nós nos esforçarmos e vivermos esta relação perfeita com o Espírito Santo, porque é só Ele que nos capacita e nos dá força. Só Ele nos capacita e nos dá força. Já o segundo assunto, ele mostra que Jesus, meus irmãos, ele iniciou o seu ministério terreno aos 30 anos, ou seja, ao voltar do deserto da Judéia. Então, quando ele voltou do deserto, é que ele iniciou o seu ministério. Ali ele foi tentado, como nós já falamos para os irmãos, isso está lá em Lucas 4, 14 e 15. Nós lemos isso no início, aliás, não lemos, né, que eu passei para os irmãos lerem em casa para terem conhecimento disso. Então ali ele foi ungido pelo Espírito, a partir daí ele foi ungido pelo Espírito para evangelizar, sendo esta a missão do seu ministério, conforme está na palavra também que os irmãos vão ler em casa ali. Então ele deve curar os quebrantados de coração, os humildes, e aqueles que se propõem a se submeter à vontade e à palavra de Deus, à vontade e à palavra de Deus. Ele trouxe também, meus amados, aos cansados e oprimidos o evangelho consolador. Trouxe liberdade aos cativos, deu vista aos cegos e ele libertou da escravidão do pecado a muitos como nós, né? E assim, meus amados, o Espírito Santo atuava diretamente na vida de Jesus, o nosso Salvador. Devo aqui lembrar a vocês que evangelizar e convencer são duas coisas diferentes. Então, evangelizar é uma coisa, convencer é outra coisa totalmente diferente, meus amados. Tá? Evangelizar é você falar, é você apresentar as boas novas de Deus, é você apresentar o Evangelho. Já convencer é você levar alguém a uma igreja, é você levar alguém a fazer alguma coisa. Isso é bem diferente de você apresentar o Evangelho. Veja que Jesus ele veio se apresentar como Messias e não convencer ninguém de que ele é o Messias. Ele veio se apresentar como Messias. Então ele já veio como Messias, como ungido do Senhor. E não veio para convencer ninguém de que ele era o ungido do Senhor, ou seja, o Messias. Porque quem convence é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, às vezes a gente, Jesus Cristo. É Jesus Cristo, sim, é Jesus, porque Jesus é o Espírito. Jesus é Deus. Mas nós precisamos entender que quem convence é o Espírito Santo na pessoa daquilo que ele faz. Né? Daquilo que ele faz. Mas vamos descobrir o que é Messias, já que nós falamos sobre o Messias, né? Vamos buscar entender o que é Messias. A palavra Messias, meus amados, ela significa ungido. A palavra Messias, ela significa ungido. Se vocês leram o texto que eu apresentei no início para os irmãos, vocês vão ver lá o termo ungido. E ungido significa o quê? Escolhido para fazer algo. Ungido significa escolhido para fazer algo. Então, Messias significa ungido, que significa que ele foi escolhido para fazer algo.
Amém? Eu acredito que tenha ficado bem claro para os irmãos. É quando o Espírito Santo, com o seu poder, ele vem numa medida generosa sobre aqueles que creem, para que eles possam executar missões a eles conferidas por Deus. Vem sobre mim, vem sobre cada um de vocês também, né? Vem sobre nós também. Nós também recebemos missões de Deus e nós passamos assim a ser ungidos para aquela missão específica. Não estou aqui comparando ninguém ao Messias. Ali nós estamos falando de Deus, aqui agora eu estou falando de nós. Nós também somos ungidos para fazer as coisas de Deus, né? E o segundo tópico desta lição de hoje, ela fala sobre o quê? Ela fala sobre oração, meus amados. Nós já vimos sobre Jesus Cristo, a sua relação com o Espírito Santo, e agora nós vamos falar sobre oração. E todo o cristão, meus amados, sabe que Jesus era um homem de muita oração. De muita oração mesmo. Aí vem outra pergunta, mas se Jesus era Deus, ele precisava orar? Será que ele precisava orar? Outra pergunta que a gente acaba fazendo, as pessoas acabam fazendo por aí, né? Meus irmãos, Jesus Cristo, ele não foi menos Deus na terra quando orava a Deus o Pai no céu. Ele não foi menos. Ele estava descrevendo para nós como até uma humanidade perfeita é necessário ter uma vida de oração. Ou seja, nós precisamos ser vigorosos em oração. Para quê? Para cumprir a vontade do Pai, para cumprir a vontade de Deus. E Cristo não se colocou diferentemente de cada um de nós. Jesus, orar ao Pai foi uma demonstração do seu relacionamento dentro da Trindade. É um exemplo de como nós devemos depender de Deus através da oração para poder obter a força, a sabedoria que nós precisamos. Se Cristo, como Deus homem, meus amados, precisava ter uma vigorosa vida de oração, quanto mais o seguidor de Cristo hoje, que somos nós. Quanto mais cada um de nós. Não é verdade? Mais uma vez ficou o quê? O exemplo para todos nós. O Pai Nosso, meus irmãos, ele aparece ali em Mateus, a oração do Pai Nosso aparece ali em Mateus 6, versículos de 9 a 13. Versículos de 9 a 13. No contexto do Sermão do Monte. No contexto do Sermão do Monte. E esta oração, meus amados, ela não vem como orientação litúrgica, não é uma regra, ou seja, não é um método, como nós já falamos em outros estudos. Mas ela apresenta o quê? Um estilo de vida. Sem hipocrisia, sem exibicionismo, mas sim como uma correta maneira que se deve uma pessoa avivada se dirigir a Deus. Se dirigir a Deus. O exemplo era um modo, esse exemplo que foi dado do Pai Nosso, ele era um modo farisaico de orar. Existem vários documentos que mostram que já era usado isto neste sistema farisaico. E orando assim, ele se identificou com eles, os judeus. Isso está lá em Mateus. Em Mateus ele pregou para os judeus. Orando desta maneira, ele se identificou também ali como judeu que era com os judeus. E os judeus fariseus. E assim é o chamado de Pai, né? Santificamos o seu nome, pedimos a vinda do teu reino e aceitarmos ali, nós nos submetermos à vontade dele todos os dias da nossa vida, a estar na dependência dele pelo pão, clamando por seu perdão dos nossos pecados, suplicando pela sua proteção, e, enfim, declaramos e reconhecemos que o poder é dele, o reino é dele, e tudo é para a glória dele. Esta é a oração, meus amados, esta é a oração. Nós não precisamos orar daquela maneira, exatamente igual, tanto que as igrejas não oram exatamente igual, eles não fazem, não têm a repetição, mas eles têm aquilo que pede a adoração, a glorificação, a submissão. Então, dentro da oração, nós temos que ter tudo isso, né? Então, com isso, meus amados,
nós declaramos o quê? Que nós reconhecemos o poder dele, nós reconhecemos que o reino é dele, que tudo é para a glória dele. Nós reconhecemos que nós necessitamos do perdão pelos nossos pecados, nós suplicamos pela sua proteção, nós demonstramos para ele que nós temos uma vida quebrantada e humilde sempre na presença dele. Nós vemos, meus amados irmãos, e aprendemos a orar e não a repetir a oração. Eu lembro os irmãos que o Pai Nosso está também lá em Lucas 11, nos versículos de 2 a 4. Se vocês quiserem fazer a leitura também, Lucas, no versículo de 2 a 4. Os evangelhos, meus amados, eles apresentam Jesus como um homem muito voltado à oração. Em várias ocasiões nós vimos que ele orou, né? É difícil até enumerar, mas para lembrar e trazer algumas para os irmãos, na escolha dos seus discípulos ele orou, por gratidão a Deus ele orou, por se revelar aos humildes ele orou, no envio dos 70 discípulos ele orou. Mas vamos falar sobre Lucas 10, 21 e 22, onde ele trouxe a seguinte oração. Ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e Senhor da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. É bonito, né? Eu trouxe isso que é para nós podermos prestar atenção em uma coisa. Por mais que você tenha teologia, por mais que você tenha conhecimento, você só vai saber quem é o Pai de verdade, quem é o Filho de verdade, se houver uma revelação divina. Então não importa se você não tem estudo nenhum, mal sabe ler, se você é obrigado a ouvir a Bíblia para poder tomar conhecimento dela, ou se você é um doutor em teologia, entre outras coisas. Os segredos de Deus são segredos de Deus, revelado apenas àqueles que eles querem, né? Esse texto está também em Mateus 11, no versículo 25. Ele tem o mesmo teor, não muda praticamente nada, meus amados. E assim, meus irmãos, entre tantas outras orações feitas por ele, inclusive, para lembrar de mais uma, no Getsemane, quando ele pede para que o Pai afastasse dele aquele cálice, mas que fosse feita a vontade do Pai, é um outro texto muito interessante, né? Muito interessante. Eu não adicionei ele aqui para a gente comentar um pouco mais, porque senão toma muito tempo, né? Mas entre tantas outras orações que ele fez, neste curto período de 3 anos de ministério, que foram apenas 3 anos do ministério de Cristo aqui na Terra, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos a importância de uma vida em oração. Porque mesmo sendo ele Deus, na condição de homem que ele estava entre nós aqui, ele buscava a comunhão com o Pai. Ele buscava a comunhão com o Pai. E além disto, meus amados, nas orações oferecidas no Getsemane, como eu falei para vocês, nós precisamos entender que a vontade do Pai é que deve prevalecer. Nós não devemos deixar de pedir, mas entendendo que a vontade do Pai é que deve prevalecer. Esse texto está em Mateus, a oração do Getsemane, se eu não me engano, é Mateus 26, de 36 a 46, 47. Eu tenho certeza, tá ok? Eu não vou passar a informação sem ter certeza. Mas eu me recordo bem aqui, se eu tiver dúvida eu vou olhar aqui que está feita aqui a anotação. Tá? Em suma, ele orava ao acordar, ele orava ao fazer as refeições, ele orava ao se deitar, ele orava nas tomadas de decisões. É um homem que deixou, ao jeito que eu me refiro a ele, né? Um homem, vou falar dessa maneira mesmo, um homem que deixou o exemplo único de como deve ser a nossa relação com Deus. É uma relação de
filho para pai. Nós precisamos voltar a orar, meus irmãos. Nós precisamos entender que isso é imprescindível para a nossa vida. Hoje, meus amados, os homens estão ouvindo música, estão brigando, conversando um monte de bobagem. Nós ficamos na frente da TV. Não vou falar nós porque eu não me dou muito a isso, mas de uma maneira geral, o ser humano fica muito de frente da TV, vendo coisas vazias, vendo bobagens, ou fica nas rádios ouvindo também muitas besteiras, coisas que não vão tirar de nós aquele vazio existencial. Aliás, eles vão aumentar esse vazio existencial dentro de nós, absurdo. Ao invés de falarmos com Deus, ao invés de nós nos entregarmos à oração, ao invés de nós conversarmos com a única pessoa que, sem nos responder de maneira audível, podendo também responder de maneira audível, ele preenche o nosso coração, ele preenche o nosso todo. Nós não vamos viver esse vazio existencial que o mundo nos oferece. Então, meus irmãos, que nós voltemos a orar. Nós não podemos esquecer que o fôlego da alma, fôlego, aquilo que nos mantém vivos, é a oração. Ela é a nossa conexão com a eternidade. E aprendemos isso com quem? Com o próprio Deus que esteve com os pés sobre esta terra. Nós vemos também, meus amados, hoje muitas igrejas estão deixando de lado o que? A pregação da palavra, o conhecimento da palavra, o entendimento da palavra, o aprendizado da palavra. Nós precisamos entender que nós precisamos ter pregadores que tenham condições de ensinar a palavra de Deus. Não é a gente ir na igreja ouvir uma pregação e estarmos ali participando de um culto antropocêntrico, onde o homem é o centro deste culto. Nós não podemos continuar convivendo com esse tipo de pregação. Nós não podemos ficar indo nesses ditos avivamentos, onde começa com louvor às 7 horas da noite e acaba com louvor à 00:30. E você não ouviu ali a palavra de Deus. É certo que existem louvores que nos chamam para Deus, nos levam a Deus, nos apresentam a Deus e apresenta a Deus a nós, mas entre esses nós vemos muitas coisas também que é antropocêntrica. Muitos deles também são coisas que vão nos levar ao encontro da carne, ao encontro de nós mesmos, tentando trazer para nós que nós temos forças em nós mesmos, meus amados. Então nós precisamos aprender que nós não devemos dar muito lugar a shows. Se for na igreja, louvores é uma coisa. Agora, você deixar de ir numa igreja e ouvir a palavra de Deus para ir num show de louvores, eu entendo como tanto difícil lidar com essas coisas. Aqueles movimentos ditos gospel, onde pouco, quase nada se fala a palavra de Deus. Nós precisamos acordar para estas falhas, né? A palavra, ela jamais pode ser abandonada. E o ser humano acaba se envolvendo com as pregações ditas através de ditos avivamentos. Olha, vai ter um show aqui, vamos lá, vai ser maravilhoso. A gente vai se emocionar, a gente vai dar glórias a Deus, mas nós estamos nos ausentando e nos distanciando da palavra. Nós estamos permitindo que os louvores cheguem a nós. E os louvores, eles chegam a nós sem nos preparar para combater verdadeiramente esse mundanismo que vem e nos ataca. Nós precisamos estar preparados, e só o que nos prepara é a palavra de Deus, meus irmãos. Já indo para o terceiro assunto deste nosso estudo de hoje, ele vai falar o que? Ele vai falar da unção do Espírito Santo na vida do obreiro. Vai falar da unção do Espírito Santo na vida do obreiro. Esta unção, meus irmãos, tem muitas atribuições na obra do Senhor. Atribuições administrativas, de ensino, da música. E estas atividades, elas caem muitas vezes na rotina, com frequência. Elas caem na rotina com frequência. Elas se tornam o quê? Elas se tornam meramente burocráticas, vamos dizer desta maneira assim.
para muitos, não para todos, burocráticas. Eles fazem porque eles já têm aquele compromisso de fazer, aquela mesmice, aquele ritmo que eles já adquiriram e eles já estão dentro daquele ritmo, então eles já não fazem buscando o preparo de Deus, eles já não fazem aquilo se apresentando a Deus como servo verdadeiramente. Então a unção vai deixando de estar com eles. Então isso vai se tornar o quê? Meramente coisas burocráticas, como eu já falei para os irmãos, né? O obreiro ungido, ele reconhece que quem move as suas forças e as suas ações é o Espírito Santo. Ele não ele não deixa ele não deixa de ver, ele não deixa de notar, ele não deixa de prestar atenção na ação de Deus nele mesmo. Nele mesmo. Ele, como homem que é, ele quer ver a ação de Deus nele para que ele possa fazer aquilo com mais amor, com mais carinho, com mais relacionamento. Então ele não deixa ver a obra de Deus apenas como um olhar humano. Ele não enxerga a obra de Deus apenas como um olhar humano. Ele entende e tem que entender como uma coisa espiritual, como uma coisa mais elevada, meus amados. Ele vê, na verdade, a ação e a confirmação do seu ministério quando vê vidas sendo salvas. Ele vê vidas sendo salvas. Ele vê ali através da palavra, através do ensino e dos louvores, pessoas sendo transformadas, pessoas se convertendo a Cristo Jesus, vendo essas pessoas mudar de comportamento, mudar de caráter, passando a ser o que? Dirigidos pelo Espírito Santo. Às vezes nós estamos na igreja e não chega membro novo, a maioria já faz parte da igreja, já são batizados, já estão ali. Então o que o obreiro ele vai querer, ele vai ver ele vai ver essas pessoas sendo cada dia mais aprimoradas. Todas estão em Cristo? Estão. Ele vai vendo, essa pessoa, ela antigamente era desse jeito, hoje ela está assim. Então vai vendo essa pessoa melhorar, vai vendo essa pessoa mudar o seu comportamento, mudar o seu caráter, e ela vai ser sempre através do Espírito Santo dirigida. Todos esses benefícios, meus amados irmãos, vêm através do quê? Vêm através de um obreiro ungido por Deus. 1 Timóteo 4:7 diz que nós devemos rejeitar fábulas profanas e que nós devemos nos exercitar pessoalmente na piedade. Então nós temos que ser piedosos, nos manter exercitando isso e olhando o transformar das pessoas e nos enchermos cada vez mais do Espírito para que elas estejam cada vez mais preparadas. Piedoso, meus amados, significa ter compaixão, significa ter amor, e este deve ser um exercício diário do servo do Senhor. Todo obreiro avivado, ele deve praticar a piedade, ele deve ter compaixão, ele deve ter amor, ele deve querer levar as pessoas a Cristo e com as suas ações ele deve querer apresentar e cada vez mais, se sentindo cheio do Espírito Santo, levar isso para as pessoas. Apresentar o que ele sente para as pessoas. Nós vamos entrar agora no último assunto, meus amados irmãos. Poderia ir bastante para frente ainda, mas está acabando segundo a determinação das escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus. Nós temos que parar por aqui, então eu restringo para que não fique muito longo também. Então, neste último assunto aqui, nós vamos falar o quê? Sobre a unção do Espírito Santo nos cristãos. Nós falamos de Jesus Cristo, nós falamos dos obreiros, e agora nós estamos falando dos crentes, as pessoas que estão ali na igreja e que são crentes, ainda não são obreiros, ainda não estão exercendo uma função dentro da igreja. E meus irmãos, não são apenas os obreiros que têm o privilégio de ter a unção do Espírito Santo. Na verdade, às vezes nós achamos, eu não sou obreiro, eu não preciso participar de nada, eu não faço nada na igreja. Aí é que você se engana, Todos nós, obreiros ou não, somos sacerdócio real e nós fomos chamados das trevas para anunciar maravilhas da luz. Para anunciar maravilhas da luz. Lá em 1 Pedro 2,9 nos trata dessa maneira. Deus nos chamou, meus irmãos, para que nós levássemos
o Evangelho onde quer que nós estejamos ou possamos alcançar com os nossos pés. Isso está em Mateus 28, 19, em Efésios 6, 15 também, meus amados. Porém, nós precisamos para isto estar de que forma? Estar debaixo da unção do Espírito Santo, conforme traz para nós e nos apresenta Mateus 25, 4. E só assim nós exerceremos influência na família, exerceremos influência no trabalho, exerceremos influência na escola. Nós precisamos estar debaixo da unção, nós precisamos estar e buscar estar cada vez mais preparados. Só assim nós exerceremos esta influência também na igreja. Enfim, meu irmão, em qualquer esfera da sociedade, nós seremos poderosas testemunhas de Jesus pela unção do mesmo em nossas vidas. Pela unção do mesmo em nossas vidas. Mas encerrando, vamos lá. O que seria unção? Existem algumas pessoas que não sabem o que é, então nós vamos esclarecer para os irmãos. O que seria essa unção oferecida a nós, servos do Deus Altíssimo? E quando eu falo nós, eu falo do obreiro e de quem não é obreiro. O que seria essa unção? Eu simplifico aqui. A unção, ela é a capacitação para um caso e um fim específico. E acabando o trabalho, retira-se a unção. Então nós somos ungidos para um trabalho. Então você é obreiro de Deus? Eu sou. Se de repente você abandona, você sai da igreja, então você já não está mais com a unção para fazer aquele trabalho, você já não está mais preparado para aquilo. Se você for para outra igreja, para outro lugar, você vai ter que buscar novamente a unção para poder exercer aquela função, a não ser que você vá transferido. Eu digo você, por um motivo ou outro aí, você perdeu o equilíbrio e saiu da igreja. Então você há necessidade novamente da busca dessa unção, né? Vamos dar um exemplo. E também Deus ele denota a unção sobre uma pessoa para que ela possa praticar uma coisa específica. Um pastor, ele recebe a unção para o pastorado e exerce a sua função pela vida inteira. Pela vida inteira, desde que ele não abandone a sua fé. E é desta forma, se ele abandonar a sua fé, ele vai ter que buscar novamente, ele vai ter que voltar, começar novamente todo o processo, ele vai ter que novamente se colocar aos pés de Deus e ser tratado, ser cuidado, né? Então, nós precisamos entender que acabando o trabalho, retira-se a unção. Ou seja, precisa ter o valor e função espiritual para se ter a unção. Já a presença é diferente. A presença é diferente, meus irmãos. A presença ela tem que ser contínua, então você tem que estar na presença de Deus continuamente. Se nós formos ver lá em Mateus 28, de 18 a 20, diz assim, que Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a guardar todas as coisas que ele já havia ensinado a eles, que Cristo havia ensinado a eles. E ele diz da seguinte maneira: e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então ele está conosco, meus amados irmãos. Então nós precisamos entender exatamente isso. Unção é uma coisa, presença é outra. Vejam que aqui a presença é estar convosco. Então, essa diferença entre a presença e a unção, eu acredito que não vai ser difícil de eu passar para os irmãos vão entender. Mas a presença, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser buscada. Nós precisamos, meus amados, estar conectados diariamente a Deus. Veja que no grande dia muitos dirão, né? Eu profetizei em seu nome, eu preguei em seu nome, eu cantei em seu nome, eu ensinei. Mas se o ser humano fizer tudo isso sem a presença real e verdadeira do Senhor, ele será repudiado pelo Senhor. Alguns dias atrás eu postei que a associação prejudica o conteúdo. Tentam fazer uma leitura disso, eu postei nas minhas redes sociais aí, que a associação ela prejudica o conteúdo. Portanto, se você não se relaciona com Deus, dificilmente será visto e reconhecido por Ele.
Você pode falar, cantar, contar histórias, profetizar, mas para nada vai servir. Portanto, a presença, ela te leva para a eternidade. Jesus, meus amados, é a presença. E estando nele, com certeza, em algum momento, ele vai te capacitar com a unção para que você seja realmente capaz. E só para trazer para os irmãos a parte da unção, vocês vejam que os construtores, que Deus usou para fazer o tabernáculo, eles foram ungidos para produzir as coisas, para fazer as coisas, para fabricar as coisas. E a hora que acabou, a hora que estava tudo pronto, a unção foi retirada deles. Então eu levei um tempinho aqui para pensar, né, desde aquela hora que eu falei, mas eu achei aqui o que eu deveria falar para os irmãos. Então eles receberam a unção para poder fazer o tabernáculo, preparar o tabernáculo, construir da maneira como Deus exigia, como Deus queria. E assim que acabou a construção, foi retirada deles a unção. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe vocês, que eu esteja conseguindo ser útil para vocês de alguma forma, para que vocês tenham um melhor entendimento dessas coisas, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu agradeço muito pela humildade de estarem participando. Deus abençoe.